Com muita alegria, muita satisfação, nós estamos recebendo em nossos estúdios o empresário Júlio Casas, diretor da Regional Secov São Paulo, regional em Sorocaba. Tema muito oportuno para tratarmos aqui no Jornal da Band, mas antes de mais nada, Júlio, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, Paulinho, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É importante que a gente consiga participar e levar um pouco do mercado imobiliário para todos os sorocabanos aí, região. Sempre, o assunto é pertinente, a gente vai abordar aqui um tema muito pertinente, que são os reflexos, né, da reforma tributária que está batendo aqui na porta, né, a partir de 2026 começa a reforma tributária, tem um tempo aí de transição, mas ela vai trazer muitos reflexos no setor imobiliário. E tratando desse assunto, hoje o Secov São Paulo realizou uma série de palestras, um evento muito bacana, que foi na OAB Sorocaba, inclusive com a participação do vice-governador, o Felício Ramute. Então eu queria que você falasse primeiro da importância do evento, que ganha um peso diferente com a presença do vice-governador, e aí a gente vai tentar tratar, levar essa pauta para o ouvinte, para quem pretende, para quem tem imobiliário, para quem tem imóveis, para quem pretende adquirir o seu imóvel, enfim, vai ter que ficar mais esperto que muitas coisas irão mudar. Paulinho, a nossa palestrante, a doutora Isabel Tralli, ela nos trouxe uma visão mais amplificada do que se trata realmente essa reforma tributária. É uma reforma que vem buscar e vem trazer uma simplificação na cobrança do imposto, logicamente, mas ao mesmo tempo vai ter um aumento de alíquota. É um ônus, né? Vai ter um ônus. Ela simplifica a fórmula de calcular os impostos, exatamente, mas atrás os impostos em alguns setores deverão ser ajustados, vamos assim dizer. Sim, e aí vem mostrar para o setor o quanto isso vai impactar na locação, isso vai impactar na incorporadora, na loteadora, no produtor de imóvel em geral, né? E também no proprietário de imóvel, porque ainda tem efeitos mais que dão a receita redundante lá, que você tendo uma aposentadoria de R$1.000, por exemplo, se você tem lá no acúmulo da sua vida uns R$3.000 de receita de aluguel, o cálculo para a receita vai ser sobre a sua receita de aluguel, você não vai ter mais cálculo sobre essa aposentadoria. Então, você deixa de ser, por exemplo, médico que tem essa receita para ser tributado no que você tem de aluguel. Isso com esses imóveis estando atribuídos à pessoa jurídica ou independente? Não, esse é da pessoa física. Na pessoa jurídica nós vamos ter outro tratamento da alíquota, né? Mas essa questão, ela ainda está sob aprovação do Senado agora. Então, nós temos muitas emendas, nós temos uma PL que tem mais de 1.000 emendas, né, nessa PL. Então, é um caso que tem que ter um pouco de cuidado ao se tratar, porque ele é bastante complexo. A ideia nossa desse evento, pelo Secov, é trazer aos empresários, e hoje nós tivemos um público muito seleto, e foi um público qualificado lá que veio para saber o que vai acontecer, porque a ideia nossa é dar essa noção, trazer à luz do conhecimento de cada um, para que as pessoas possam fazer uma previsibilidade, para que ela tenha um planejamento. O duro é quando você entra na operação da nova legislação sem o planejamento. Você também tem conhecimento na área contábil e sabe o quanto isso é importante para o empresário em geral. Sim, que é o planejamento tributário tão importante para tomadas de decisões também por parte das empresas, dos empresários. Ainda sobre o evento de hoje, você acabou de citar essa questão da pessoa física, nessa mudança, nessa reforma. O Secov, como uma entidade, ele vai estar participando no sentido de estar mais próximo dos políticos, dos senadores, enfim, porque depois que votou, depois que passou, então aquilo que não está agradando ou aquilo que pode ser alterado para benefício da sociedade de uma forma geral, o Secov está atento a isso? O Secov atuou positivamente em todas as entidades do setor. E hoje até o nosso vice-governador elogiou muito a posição do Secov em razão às outras entidades, sejam Sinduscom e mais entidades que participam do setor imobiliário, porque apresentamos, e o Secov inclusive tem um núcleo que fica lá em Brasília, para fazer o acompanhamento das PLs, para fazer toda a tratativa com
o legislativo lá, né, deputados, senadores, para que se possa mostrar a eles o que isso afeta. Então foi feito um trabalho muito grande com todas as entidades e inclusive os próprios senadores elogiaram a postura, porque falaram, nossa, o seu setor está muito bem organizado, estão trazendo para a gente contas que nós não tínhamos até o conhecimento para tomar decisão. E isso é importante. Por isso que as entidades como o Secov, com uma participação ativa e preocupação anterior até o estabelecimento da própria lei, é importante para o setor imobiliário, gente. Que é pujante, o setor imobiliário sempre muito pujante. Júlio Casas conosco aqui, empresário em Sorocaba, empresário do setor imobiliário, diretor da Regional do Secov, conosco hoje aqui no Jornal da Band. Júlio, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente. Vou trazer um pouquinho, já que estamos falando do setor imobiliário, eu queria saber que você desse um panorama geral para a gente sobre o mercado imobiliário em Sorocaba. Segundo os dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o mercado nacional cresceu 44,5%. Uma representatividade bem grande, acho que poucos setores tiveram um crescimento como esse, 44,5% nos últimos 12 meses. Como é que isso está representado na região de Sorocaba? Sorocaba, nós temos aí mais de 3 milhões de habitantes, se a gente contar a região metropolitana da cidade. Como é que isso está? Isso é representado aqui na nossa região? Bom, Sorocaba é um grande polo, né, atrativo e recebedor de pessoas até pela qualidade de vida que Sorocaba tem. Então, o grande público que tem vindo a Sorocaba são das grandes cidades. Então, nós recebemos público de Campinas, nós recebemos público de São Paulo. E a nossa região, por ser uma região rica de estrutura, tanto de estrutura médico-hospitalar, quanto de estrutura educacional, nós recebemos com tranquilidade esse pessoal que vem aqui residir e dar qualidade de vida para os seus filhos. Esse é um motivo básico dessa migração de pessoas que vêm para a nossa cidade. Outro ponto é que isso traz investimento em construtoras, incorporadoras, loteadoras para toda a região. Porque tem gente que não vem para Sorocaba, mas ele vai para Tatuí, ele vai para Itapetininga. Porque com o home office, ele fica 3 dias em home e vai um dia só a São Paulo. E essa distância não é um impeditivo. E isso traz um desenvolvimento diferenciado. Fora as indústrias que estão chegando, o investimento que está vindo aqui do comércio, das grandes empresas, que traz também uma melhora no ganho de capital do assalariado. Então a gente consegue pagar melhor. Tudo isso movimenta. E o mercado imobiliário absorve, porque todo mundo precisa de um lar para morar. Então, incrível, mas a gente saiu em poucos anos de um valor de mercado, de venda de mercado, nós quase já dobramos o valor do imóvel em menos de 5 anos. Então, um ganho de capital bastante exponencial. E isso ajuda a maior produção, que ajuda a condição de crédito, que foi muito melhorada, né? E aí a compra e venda acontece, e oferta, procura, movimenta mercado. Nós vemos a quantidade de empreendimento. E uma coisa interessante de se comentar aqui, Douglas e Paulinho, é que quando as pessoas verificam muitas placas de venda e se aluga no mercado, entendem que há uma sobreoferta de produtos no mercado. É um equívoco. Não há uma sobreoferta. Há uma naturalidade hoje do consumidor fazer negócio imobiliário. A estabilidade financeira trouxe para a gente do mercado, eu, por exemplo, que tenho 32 anos de loja aberta e 40 anos de mercado imobiliário, as pessoas hoje têm tranquilidade de comprar e vender. As pessoas não ficam mais 10, 30 anos no mesmo imóvel, elas ficam de 5 a 10 anos num imóvel só. Elas não, os nossos pais nasciam na casa e acabavam por morrer na casa, né? Vamos dizer assim. Nós também tínhamos esse costume, mas a estabilidade econômica trouxe para as pessoas uma versatilidade de comprar e vender. Não se tem mais medo de comprar e vender. Então o negócio imobiliário realmente virou um negócio comum, o que é muito bom para a gente. Não tenha dúvida. Agora, tem um outro detalhe também que é importante, que hoje a gente está
no mercado com uma taxa de juros ainda bastante elevada. Então, se essa taxa de juros, né, se a economia permitir, né, se o governo fizer a parte dele, que é cortar os gastos do governo, e essa taxa de juros ela der uma acentuada, que leve aí um período, um curto espaço de tempo, pode ser daqui 6 meses, que eu acredito que deve começar a ter reflexo a respeito disso. Isso também melhora no mercado, né? Porque hoje, para aquele que está financiando o seu primeiro imóvel, enfim, da forma como está, também é complicado. E o próprio empresário que vai empreender no sentido de uma nova construção, um novo empreendimento, na verdade, e se ele não tiver recurso próprio, ele vai ter que ir até o mercado financeiro e os juros da forma como está, dificulta também, né? Dificulta, mas não impede. O que é bastante importante, porque como nós temos uma valorização constante do mercado imobiliário, mesmo que o comprador ele pague juros, ele nunca vai ter o prejuízo no negócio imobiliário. Isso é uma coisa muito importante de se colocar. Por isso que quando nós estamos falando de baixa de juros, o que a gente chegou no patamar mínimo do SBPE de 8,5% ao ano, hoje nós devemos estar em 10,5% ao ano, isso não reflete muito. Reflete sim na tomada do crédito, porque a comprovação de renda muda um pouco. Isso. Mas não reflete tanto na prestação em geral. Então, a valorização que o imóvel detém ao longo do tempo absorve muito bem essa diferença de juros. E o percentual, por incrível que pareça, que é financiado e não comprado à vista, é bem menor o financiado do que o comprado à vista. Então tem muito dinheiro circulando na economia. A nossa cidade, diferente de outras cidades até menores, ela tem uma pujança nessa circulação de dinheiro circulando na economia, o que é muito bom também. Bacana. Agora, mudar mais uma vez, virar um pouquinho essa chavinha aí, Paulinho, porque nós estamos... A cidade de Sorocaba, como um todo, discute o plano diretor, e a gente vê uma discussão grande em relação ao plano diretor. Já deu para você dar uma estudada, conhecer um pouco mais em relação ao plano diretor, o que muda, o que não muda, qual a opinião do Júlio Casas em relação a esse novo plano diretor que está surgindo por aí, está nascendo nos próximos dias? Nós tivemos aí já uma audiência pública, né? Tivemos uma ontem, inclusive, vamos ter algumas outras. Algumas coisas que existem na proposta são muito boas, outras são problemáticas. Por exemplo, o aumento das áreas de preservação ao longo dos rios é uma preocupação bastante grande. Porque quando você aumenta um pouco as áreas de recuo dos rios, principalmente o Rio Sorocaba, e coloca lá um limite grande de 200 metros, você aumenta as áreas que existem a possibilidade de invasão. Hoje nós estamos vivendo um problema em Sorocaba, que são as invasões. Como tem muita área não ocupada, você acaba tendo uma desordenada ocupação. Isso é uma preocupação. E quando você limita um pouco o empreendedorismo, criando o lote maior, você também dificulta o pequeno investidor ou até o primeiro comprador do terreno a fazer a aquisição do seu imóvel. Isso tudo leva à facilidade dele comprar alguma coisa clandestina. Então, o que nós temos que olhar? Eu, como Júlio Casas, não como representante de uma entidade, sim como um cidadão sorocabano, nós temos que olhar o todo, o benefício, mas também temos que olhar o ônus. E não podemos criticar e colocar o empresário, o empreendedor, como um permeabilizador de solo. Muito pelo contrário, ele está dando moradia, ele está dando condição para aquele que não vai entrar na favelização residir. O problema nosso é o contrário, é criar um problema de favelização. Então é importante que ele seja discutido, né? Sim. E aí eu pergunto a você, enquanto representante do setor imobiliário, existe uma participação nesse plano diretor, no sentido de consulta, pelo menos? Existe. A prefeitura é muito aberta nesse sentido, ela tem feito as audiências públicas, ela tem chamado todo o setor, nós temos participado ativamente com sugestões, a prefeitura atendeu prontamente, a Secretaria de Planejamento também atendeu prontamente.
A prefeitura tomou cuidado de contratar a empresa especializada para fazer toda a análise desse desenvolvimento, então está sendo muito profissional a análise e a tomada de decisão pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, que a gente tem que valorizar o trabalho deles muito responsável, inclusive. Tá certo. E outro detalhe sobre plano diretor, planta genérica, que o ouvinte, né, sempre fica aqui oriçado, nosso WhatsApp não para, vai aumentar o imposto, enfim. O imposto, o IPTU de 2025, ele será reajustado conforme os índices aí de inflação, não haverá nenhum tipo de aumento. Mas a atualização de planta genérica, que deve também acontecer a partir do ano que vem, aí sim o município em Sorocaba pode ficar um pouco mais preocupado com a atualização da planta genérica, ou você não vê dessa forma? Não, a planta genérica, ela visa a fazer uma equalização de preço. Ela não visa fazer um aumento. Por quê? Existem regiões que valorizaram mais do que outras regiões. Quando a região valorizou mais, o IPTU ficou barato. Ele mesmo que tenha uma colocação, uma aplicação de índice, ele não atualiza conforme o mercado. Então, a avaliação da planta genérica cria essa homogeneidade. Lugares onde não se deve mexer, pela avaliação da planta genérica, se estabiliza. Lugares que valorizaram muito, eles têm que fazer um ajuste. Agora, nós vamos ter um impacto maior, falando de novo um pouquinho, pincelando sobre a reforma tributária, nós vamos ter um cálculo de imposto maior, porque vai também mudar o tipo de cobrança no ITBI. Então, aí vai entrar uma outra discussão que é importante se olhar, e o consumidor tem que ficar muito atento a isso, porque o IPTU não é tão impactante hoje na compra e venda quanto no ITBI. O ITBI, para você que compra um imóvel em Sorocaba, porque o ITBI é um imposto municipal, ele pode até mudar de um município para o outro, mas em Sorocaba, quando você adquire um imóvel, você recolhe na compra 2,5%. E aí vem uma outra discussão, do valor do imóvel, do valor venal do imóvel, essa é a discussão. Ou do valor de referência. Ou do valor de referência. Agora está se criando o valor de referência. Então, é uma matéria que já foi decidida, já está decidida com jurisprudência, inclusive, mas está voltando agora e as prefeituras estão vendo isso, que na reforma tributária isso entrou na pauta de novo. Então é um negócio preocupante que tem que ser tratado, por isso que é importante a participação de todos, é importante que todos tomem conhecimento do que está acontecendo na reforma tributária, é importante que façam adesão às entidades do setor para que a gente tenha mais força de negociar isso lá na frente ou no próprio legislativo para a gente poder argumentar e quanto isso vai impactar no nosso mercado, para que as pessoas tenham essa tranquilidade também, né? Quando a gente está falando de IPTU, está falando de aumento da alíquota, cria uma certa incerteza. E a gente quer trazer uma certa estabilidade, uma tranquilidade. Por isso o apoio, né, no conhecimento, no trato do dia a dia, para a gente fazer esse desenvolvimento conjunto com todos. Bacana, olha, é um tema muito gostoso, a gente ficar batendo papo aqui, mas o horário, como a gente fala aqui, o tempo urge. São 6 horas e 49 minutos. Agradecendo aqui a participação do Júlio Casas, empresário do setor imobiliário, diretor da Regional Secov São Paulo, hoje participando conosco, falando um pouquinho do que foi o evento que foi realizado pelo Secov, hoje na OAB Sorocaba, com a presença do vice-governador Felício Ramute, falando sobre os reflexos da reforma tributária no setor. Júlio, obrigado, viu? Eu agradeço muito, foi um prazer estar com vocês aqui.